Olá, minha querida e meu querido, bem-vindos ao Literatura Viral, podcast em que eu discuto literatura e epidemias. O meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em Estudos Literários e Humanidades Médicas na Universidade de Pádua, na Itália. E já há 3 episódios nós estamos discutindo ficção científica. Primeiramente com O Último Homem, de Mary Shelley, e depois com A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Mas, como eu vim para confundir, a gente discutiu ficção científica na Grécia Antiga, no Japão do ano 1000, no Egito do século XII, na Alemanha do Renascimento, e falou sobre a eletricidade no Frankenstein, as metralhadoras de Maxim na Guerra dos Mundos, a chegada dos vikings, quer dizer, do Cristóvão Colombo nas Américas, e até a colonização da Tasmânia. Então, assim, eu não sou nenhum Schwarzenegger, mas eu peguei pesado. E no episódio de hoje, senhoras e senhores, nós vamos discutir um texto maravilhoso, um texto de estatura estratosférica. Então, preparem-se, porque se a Capela Sistina falasse, ela recitaria Seus Olhos Viam Deus, Their Eyes Were Watching God, de Zora Neale Hurston, 1937. Simbora! Bem-vindos, senhoras e senhores, ao 18º episódio do Literatura Viral. Um episódio que é especial e que vai ser diferente do que você viu até aqui. Porque hoje, pela primeira vez, eu convidei alguém para participar no podcast, enriquecer a nossa discussão. Porque ninguém aguenta me ouvir falando que não é uma matraca aqui sem parar também mais, né? E então, para que ninguém me acuse de falar mais do que o burro do Shrek, eu resolvi convidar a Juliana do Clássica Sem Classe para participar desse episódio e ajudar a gente na discussão do texto da Zora Neale Hurston, Seus Olhos Viam Deus. Como vocês já devem ter notado pelos meus arrobos de entusiasmo quando eu falo desse livro, essa obra pertence àquilo que eu chamo de os livros da vida, né? A gente tem esses autores com os quais a gente tem uma relação mais próxima. Aquelas obras que você admira enormemente e que foram escritas, na verdade, por grandes amigos seus, que você nunca chegou a conhecer, porque provavelmente eles morreram antes. E provavelmente também viveram longe. Essa é a beleza da literatura. O fato de que a gente possa estabelecer relações tão construtivas com coisas e com pessoas que estão muito longe e que talvez não estejam mais aqui. E além disso, a literatura tem um enorme papel na formação de uma perspectiva crítica que permite que a gente adote uma postura inquisitora. E o inquisitor aqui não dá para Inquisição lá no século XVI, XVII e colocar as pessoas na fogueira. E sim como a capacidade de questionar, de fazer perguntas, e não só aos outros, a si próprio, para que a gente possa se libertar dessa verdadeira jaula, dessa gaiola, dessa prisão que é o dogmatismo, que é o extremismo. O mundo é caótico, eu não vou cansar de repetir isso aqui no podcast. Respostas simples nunca vão dar conta do caos do mundo. Mais do que respostas, a literatura nos oferece perguntas. E por isso eu faço um enorme esforço aqui no Literatura Viral para combinar a história, as ciências da saúde e as artes, com uma atenção especial ao meu xodó, a literatura. E é por isso que em certos episódios você me ouviu discutir história da ciência, por exemplo, no episódio 1 em que eu discuto Hipócrates, ou no episódio número 2 em que a gente fala dos miasmas e do Avicena, ou então no episódio 11 em que eu falo da história da homeopatia. Há outros episódios em que eu discuto história da cultura ou história de algum gênero literário específico, como o episódio 10, em que eu falo sobre a representação do médico na literatura e nas séries de TV, ou então o episódio 16, em que eu falo sobre a história de um gênero de ficção científica. Há ainda os episódios 12 e 13, em que eu discuto, na verdade, pintores, e aí eu já aproveito para falar de arte africana, de história dos hospitais, e explico o que são as humanidades médicas. E todos os outros episódios se dedicam a textos literários específicos. E talvez você tenha percebido que eu faço um certo esforço também para balancear
escritores brasileiros e escritores estrangeiros, bem como de homens e mulheres. Até agora nós discutimos a obra de duas escritoras, Susan Sontag e Mary Shelley, e a Zora Hurston, que nós discutiremos hoje, é a terceira, mas eu pretendo fazer vários outros episódios sobre a Dinah de Queiroz, a Margaret Atwood, a Frida Kahlo, a Catherine Ann Porter, a George Eliot. A lista é vasta e nós chegaremos lá. Além disso, dos escritores brasileiros, eu discuto o João do Rio no episódio 3 e o Monteiro Lobato no episódio 9. Entre os estrangeiros, nós discutimos Maupassant, francês, Edgar Allan Poe, estadunidense, Giovanni Verga, italiano, Susan Sontag, estadunidense, Henrik Ibsen, norueguês, Mary Shelley, inglesa, H.G. Wells, inglês. Eu ainda não consegui discutir outros escritores e escritoras das Américas que não sejam do Brasil ou dos Estados Unidos, e também não discuti autores africanos ou autores asiáticos. Mas nós chegaremos lá, porque a perspectiva de literatura que eu adoto aqui é uma perspectiva de literatura universal, verdadeiramente universal. Porque quando a gente usa esse termo, na verdade o que a gente quer dizer é a literatura escrita por homens brancos, europeus, cristãos, heterossexuais, com frequência até o século XVII, aristocratas, a partir disso burgueses e provavelmente ricos. Eu acredito que não é nada polêmico e nada exuberante esperar que a literatura universal realmente seja universal. E é por isso que eu vou tentar exercer isso aqui. Porque, como Drummond já avisou pra gente, o mundo é um vasto mundo e nem tão vasta é a minha erudição. E é por isso que eu contatei a Juliana, que apresenta um podcast de que eu gosto muito, chamado Clássicas em Classe, em que ela discute obras de escritoras pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas. Essa é parte do texto de apresentação do Clássicas Sem Classe, que eu vou linkar aqui no episódio e que você vai encontrar também no Facebook e no Instagram do Literatura Viral. Já aproveita, já compartilha, já recomenda para todo mundo. Dá uma força aí para nós, tio, que a gente está aqui fazendo podcast no sinaleiro. E na descrição do podcast da Juliana aparece essa palavra que vocês já me viram usar várias vezes aqui, que é o cânone, que eu defini em episódios passados muito resumidamente como o conjunto de obras que nós consideramos particularmente relevantes, obras-primas, digamos assim. No entanto, essa seleção, esse Dream Team, la crème de la crème, da literatura, da arte, da pintura, etc., é sempre um conceito algo problemático. Porque essas obras vão ser julgadas tais a partir de critérios, e esses critérios estão abertos à discussão. E por isso eu pedi para Juliana falar sobre o que é o cânone e como ele foi construído e qual deve ser a nossa postura crítica perante ele. Então, Ju, a palavra é toda sua. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você, Áureo, pelo convite. Muito obrigada por ter me chamado para participar aqui do Literatura Viral. Eu gostei muito de conhecer seu podcast e gostei muito da seleção do livro que você escolheu. Esse livro da Zora é muito importante para mim e eu já pensava em abordar essa autora no meu podcast, então gostei muito dessa escolha. Bom, para começar a discussão aqui sobre o cânone, o cânone é entendido como um conjunto de autores e obras literárias considerados emblemáticos e que servem como uma espécie de padrão de julgamento em determinado segmento ou gênero literário. É uma moldura. Quando eu falo do cânone, eu sempre gosto de lembrar aquela citação do Ítalo Calvino e eu vou repetir aqui. Abre aspas. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram. Fecha aspas. Eu acho que essa citação explicita muito bem a subjetividade e a flexibilidade do cânone. Essa moldura não é uma moldura muito rígida, é uma moldura que se move. A canonicidade é uma noção, em certo sentido, subjetiva, que depende do grau de aceitação de uma determinada obra por um determinado público, em um determinado tempo, em um determinado lugar. São muitos fatores aí que determinam a forma dessa moldura e o que está dentro e o que está fora. Então, embora seja relativamente estável, o cânone
é dinâmico, ele está aberto a sucessivas alterações e incorporações. E as obras incluídas no que se considera como cânone mudam constantemente. A canonização ela é importante porque permite que uma obra seja lida, que seja traduzida, que seja estudada e que seja, em certo sentido, imortalizada, passada para frente de geração em geração em uma determinada cultura. E é interessante analisar, então, como e em que medida o que se denomina como cânone literário foi estruturado com uma certa inclinação de gênero, de classe, de raça e mesmo de língua e de cultura. A partir da segunda metade do século XX, nós começamos a questionar, por exemplo, a omissão de mulheres nesse cânone, a omissão de negros nesse cânone. Essa é uma omissão que levou muita gente a acreditar, por exemplo, que poucas mulheres haviam escrito até então, ou que poucas mulheres haviam escrito obras consideradas boas, o que não é o caso. Muitas mulheres escreveram e escreveram obras boas. Por que essas obras não foram imortalizadas? Essa é a nossa questão. A omissão de escritoras no cânone foi em parte produto do sexismo da época, que impediu que gerações de mulheres tivessem, por exemplo, acesso ao estudo, acesso à universidade, ou mesmo impediu que seguissem carreiras literárias que não eram consideradas algo que uma mulher poderia fazer. E um sexismo que criou limites implícitos em torno dos assuntos que uma mulher poderia ou não abordar e da forma considerada aceitável para que uma mulher o fizesse, e da forma como aquilo que uma mulher publicava era lido, ensinado e interpretado. A partir da segunda metade do século XX, então, tem início esse processo de resgate de escritoras, livros escritos por mulheres, e esse processo passa a colocar em xeque muitas dessas ideias não examinadas, ou seja, desses preconceitos em relação às escritoras e à escrita feita por mulheres. Várias foram as respostas a essa omissão no cânone de obras escritas por mulheres. Por exemplo, uma resposta foi expandir o cânone para que se incluíssem mais obras escritas por mulheres, obras essas que haviam apenas sido descobertas recentemente. Outra resposta foi se repensar e mudar os padrões estéticos ou os padrões de definição do cânone, os padrões de definição da moldura, de modo que, por exemplo, formas literárias que antes não estavam incluídas no cânone, como diários e cartas, e que eram praticadas pelas mulheres nos séculos anteriores, essas formas literárias também passassem a integrar esse cânone. E por fim, nós temos uma terceira resposta que foi criar uma tradição alternativa, uma espécie de contra-cânone. Nós já temos uma intuição de que nenhuma dessas respostas é perfeita, nenhuma dessas respostas é ideal. A criação de um novo cânone ou de um contra-cânone não é intrinsecamente algo menos excludente ou menos opressivo do que o cânone, digamos, oficial, cânone antigo, porque a própria ideia de se criar um cânone envolve uma exclusão, envolve uma seleção de livros e uma exclusão de livros. Por outro lado, acabar com o cânone também não necessariamente nos dá, digamos, maior liberdade. Isso apenas nos deixa à deriva diante aí de umas centenas de milhares de obras de autores não discriminados e que por essa razão também estarão aí talvez fadados à invisibilidade. Simplesmente abandonar completamente qualquer noção de cânone não resolve a questão verdadeiramente difícil que é saber quem nós devemos ler, quem nós devemos ensinar, o que deve ser passado às próximas gerações, como nós vamos decidir isso e quem vai fazer essa escolha. Em que medida a noção de um cânone literário cria marginalização? Quais foram os
padrões ou critérios pelos quais os trabalhos de mulheres foram julgados ao serem excluídos no cânone? Quais foram esses critérios quando essas obras foram incluídas nele? Quem criou esses padrões? A concepção de um cânone literário muda à medida que as mulheres são introduzidas ou não? Todas essas questões são questões em aberto e que merecem ser exploradas aqui. Muito obrigado, Juliana, por essa breve, mas excelente discussão do que é o cânone e que deixa muito claro, né, meus queridos e minhas queridas, que o cânone é inescapável. Nós não podemos ler todos os livros do mundo, existem milhões de obras e centenas de milhares são publicadas todos os anos. E nós, infelizmente, não somos imortais, né? A gente leva, sei lá, uma semana para ler um livro, na média. Então, quantos livros a gente vai conseguir ler na vida? 1.000, 2.000, 3.000? Alguém que lê muito? Se a gente não quiser morrer de braçada no oceano, a gente precisa de um cânone. E é isso que a gente tenta criar quando a gente cria prêmios literários, por exemplo. O que é o Nobel ou o Pulitzer? O que é o Prêmio Camões ou o Prêmio Jabuti? Se não uma tentativa de organizar isso. Então, como ficou muito claro na explicação da Juliana, o cânone é uma entidade viva. E ele muda com frequência. Autores que eram considerados renomados podem perder espaço dentro do cânone e novos autores ou autoras podem tomar esse lugar. E isso não é um fenômeno que acontece só na contemporaneidade, ele também aconteceu no passado. O Dante não era tido em tão alta conta pelos seus contemporâneos quanto ele é tido hoje. E o mesmo pode ser dito do Shakespeare, que foi mal visto por muita gente e muita gente importante. Um ótimo exemplo vem dos comentários do Alexander Pope, um poeta inglês de relevância, que em 1725 escreve o prefácio às peças do Shakespeare. E ele diz que deve ser dito que, com toda a sua excelência, ele também possui grandes defeitos, e que, se certamente ele escreveu melhor, ele também escreveu pior do que muitos outros. Um outro exemplo vem do Voltaire, que numa carta em 1768 diz: a natureza dele, do Shakespeare, é refinada, mas mal trabalhada. Ele não tem nem regularidade ou propriedade ou arte. Em meio ao sublime, ele às vezes desce ao grosseiro e em suas cenas mais impressionantes há bufoneria. Suas tragédias são um caos. E esses são só dois exemplos, mas a lista não para por aí. O Tolstói também não gostava do Shakespeare, o George Bernard Shaw. E isso é verdadeiro sobre muitos outros autores também. O Petrarca criticava o Dante, o Virgílio foi muito mal visto durante certo momento da história da literatura e etc. E, portanto, meus queridos, vocês sabem que eu sempre digo, eu vim para confundir, então você não deveria ficar surpreso agora que você já ouviu e já descobriu que o cânone é uma entidade viva em me ver criticar autores que são normalmente elogiados, talvez, na escola e que, na minha opinião, são autores menores. E autores cujos nomes você nunca talvez ouviu, como a nossa querida Zora Neale Hurston, são autores que estão entre as melhores penas, ou as melhores máquinas de escrever, no caso, né, do século XX. Eu gosto muito da expressão do Ezra Pound, que é um grande poeta vanguardista do século XX e que escreveu bastante teoria literária também. E ele tem uma frase famosa em que ele diz: o jardim das musas precisa de uma poda. Porque, na visão do Pound, que é uma perspectiva que eu acho bastante convincente, a gente é demasiadamente bondoso na hora de atribuir os títulos de grandes escritores ou escritoras e grandes gênios ou gênias. Talvez a gente devesse pensar um pouco mais na forma como a gente emprega esses termos, porque talvez a gente esteja cometendo injustiças sistemáticas de dar mérito a pessoas que talvez não mereçam tanto assim esse mérito e correr o risco de ignorar e não atribuir mérito a grandes artistas. E essa discussão é muito importante para a literatura viral, porque aqui eu organizo a literatura de modo temático e pensando na história da cultura e da ciência. Então, não necessariamente eu discuto grandes textos. Vejam, nos últimos 3 episódios eu venho discutindo 2 obras de Mary Shelley e de H.G. Wells. E nenhuma dessas obras discutidas são, na minha opinião, grandes obras do ponto de vista estético. Elas são muito importantes por causa do contexto em que elas foram publicadas, por causa dos escritores que produziram essas obras, por causa do impacto que elas tiveram na tradição literária e por causa das possibilidades de interpretação da cultura daquele momento e daquele lugar que elas permitem a gente acessar.
No entanto, na minha opinião, o mérito artístico dessas duas obras em específico, A Guerra dos Mundos e O Último Homem, não é particularmente alto. E tá tudo bem eu dizer uma coisa do gênero, pessoal, não precisa vir atrás de mim com o taco de beisebol na rua, tá? Por favor. Porque a literatura, ela serve justamente para incentivar debates. A gente não precisa concordar em absolutamente tudo. A gente não precisa concordar em tudo. Em política, em economia, em nada na vida social. E a arte faz parte disso. Se você não concorda comigo, não significa que você é um ignorante que não entende nada de arte, etc. Muito pelo contrário. Talvez isso indique que você tenha coragem de pensar por si só, de encontrar talvez elementos que eu não estou enxergando naquele texto, e você pode me apontar esses elementos e nós vamos ter um debate construtivo em que talvez você me convença da sua argumentação e vou dizer, poxa, é verdade, cara, na verdade eu que não tinha compreendido bem essa obra. Isso é possível, meus queridos. E essa é uma das mensagens que a literatura tem para trazer para o mundo de hoje. Múltiplas interpretações não só podem conviver, como elas devem conviver. E nesse sentido, a literatura executa um papel social fundamental. Ela certamente pode nos ajudar a resistir, a combater muitas dessas barreiras que progressivamente se erguem no mundo contemporâneo. E, se utilizadas da forma correta, podem nos ajudar a encontrar coisas como diálogo, respeito, convivialidade. Nossa, falei bonito agora, hein? Oi, 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 vou te dizer uma coisa, esse menino tem uma cara de boca mole, mas até que fala bonito. Que discurso! E agora eu vou aproveitar que baixou o Rui Barbosa e para evitar falar merda, estragar tudo, eu vou passar de novo a palavra para Juliana. Porque, embora normalmente eu evite comentários biográficos e tente deixar os textos falar por si só, nesse caso, um comentário biográfico é importante para a gente entender por que a Zora não ocupa o espaço que ela merece dentro do cânone e para que a gente possa contextualizar esse romance nas discussões culturais, sociais, artístico-literárias do seu tempo e que são algo específicas, como a Juliana vai esclarecer para a gente agora. A Zora Neale Hurston foi uma das escritoras negras mais conhecidas nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Ela publicou 4 romances, 2 livros de folclore, uma autobiografia, vários contos, vários ensaios, artigos, peças de teatro, e ela foi uma das autoras emblemáticas do movimento que veio a ser conhecido como Harlem Renaissance. Porém, na época do falecimento da autora, em 1960, a Zora já estava completamente esquecida e suas obras estavam inclusive fora de circulação. Um fator que levou a esse apagamento foi o fato de que ela, em vida, externou algumas posições políticas controversas e essas posições a isolaram dos demais escritores e intelectuais afro-estadunidenses daquele período. Um exemplo de opinião controversa foi o fato de que ela se opôs publicamente à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no famoso caso Brown versus Board of Education, que foi uma decisão de 1954, uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos, na qual esse tribunal determinou que as leis estaduais que estabeleceram segregação racial em escolas públicas eram inerentemente desiguais e inconstitucionais. Ela se opôs a isso na contramão de todos os intelectuais afro-estadunidenses da época. Outro elemento que a afastou do establishment foi o fato de que ela foi falsamente acusada de ter molestado um garoto em 1948. Isso foi comprovado que foi uma acusação falsa, mas a imprensa explorou esse caso à exaustão e ela ficou tão deprimida que isso quase a levou ao suicídio. E desde então, ela se mudou de Nova York e passou a viver na Flórida. E ao fazer isso, ela se afastou do polo ali do mercado literário, especialmente o mercado literário afro-estadunidense. Por fim, outro elemento que contribuiu para o apagamento dessa autora foi o fato de que a ficção dela não estava exatamente alinhada às prioridades das revistas e editoras da época. Embora ela trate do racismo em suas obras, e ela o faz claramente, a Zora, por exemplo, não escrevia uma ficção abertamente de protesto nos moldes aí do que passou a marcar a ficção afro-estadunidense daquela época, como era o caso de livros famosos, como, por exemplo,
o livro Native Son, que é um livro de 1940, do Richard Wright, o livro The Street, A Rua, de 1946, da autora Anne Petrie, e o livro Invisible Man, de 1952, do Ralph Ellison. São 3 obras de autores afro-estadunidenses, obras de protesto. E as obras da Zora, elas se desviam um pouco do tom dessas obras que estavam na moda naquela época. Ela aborda o racismo, mas o racismo é apenas um pano de fundo para a história que ela quer narrar. No romance que nós vamos abordar aqui, né, o romance Seus Olhos Viam Deus, que ela publicou em 1937, esse romance é hoje o mais famoso da Zora, é adotado em escolas secundárias, é adotado em universidades, mas na época de sua publicação, em 1937, ele não foi bem recebido pela crítica. E não foi bem recebido, especialmente pelo establishment literário negro. O romance foi muito criticado por não se encaixar nesse padrão de romance de protesto social urbano que era a tônica daquele momento. Por um lado, ela foi acusada por esses autores que eu citei, o Richard Wright, o Ralph Ellison, ela foi acusada de ter reforçado estereótipos negros, de ter simplificado e, de certa forma, romantizado a vida do negro nos Estados Unidos e de ter, dessa forma, reforçado o status quo. E, por outro lado, ao escrever um romance que nós vamos ver, é um romance centrado em uma personagem feminina, e na busca dessa personagem por autorrealização, inclusive autorrealização sexual, ao fazer isso, Zora foi julgada como uma autora superficial, como uma autora, entre muitas aspas, feminina. Vamos lembrar aí que os tópicos considerados, entre muitas aspas, femininos, ligados à condição da mulher, eram considerados inferiores naquela época. Então, o fato de ela ter centrado um romance nesses tópicos também contribuiu para o apagamento desse romance, que foi considerado então como algo inferior. Apenas nos anos 70, que com a ascensão do feminismo negro e da historiografia literária feminista negra, é que nós temos o resgate realmente de Zora e desse livro, e ela foi resgatada como um ícone feminista cuja obra está centrada na busca da própria identidade pela mulher negra. Obrigado, Ju. E, de fato, esse é um romance icônico, riquíssimo, justamente porque ele nos oferece muitos níveis de leitura. A crítica chama a atenção com frequência, né, à condição da mulher que o romance retrata, e também há vários exemplos de preconceito, racismo, a segregação racial dos Estados Unidos, mas esse romance vai muito mais além disso. E, na minha opinião, um ótimo exemplo disso são 2 áreas de exploração desse romance que são muito produtivas na literatura dos anos 30, nos Estados Unidos e também no Brasil. Uma delas é o enfoque na oralidade, que é uma exploração típica do modernismo, né? As vanguardas literárias se interessam pela experimentação linguística, e então, a partir dos anos 20, especialmente, a gente vê em literatura uma preocupação em manipular a linguagem. Pensem, por exemplo, nos grandes experimentos formais de James Joyce, no Ulisses, em 1922, ou do Terra Devastada, do T.S. Eliot, também em 22. E ambos os textos do Joyce e do Eliot são muito difíceis, são experimentais e são textos repletos de intertextualidade e que são textos que, de certa forma, são feitos para serem estudados tanto quanto lidos. Paralelamente a isso, vai existir também uma tradição literária que vai buscar a oralidade, a fala cotidiana, a fala da rua, a gíria, o neologismo. E a gente vê isso em literatura francesa, por exemplo, em 1932, com a publicação de Viagem ao Fim da Noite, do Céline, né? Voyage au bout de la nuit, que é cheio de palavrões, gírias, sintaxe defeituosa e assim por diante. Isso é verdade não só na França, mas nos Estados Unidos também. E a obra da Zora vai ser publicada só 5 anos depois da obra do Céline.
Eu não estou dizendo aqui que existe uma influência entre uma coisa e outra, mas ela está embarcando em um projeto de representar literariamente a fala dos negros como ela acontece. Então, é um inglês muito colorido, em que ela altera a ortografia, ela altera a pronúncia de certas palavras, ele tem todo uma cadência de blues e jazz que é simplesmente extraordinária, deliciosa, coloridíssima. Vejam que 2 anos depois, em 1939, ninguém menos que Steinbeck vai publicar o Vinhas da Ira, Grapes of Wrath, que é um dos grandíssimos romances da tradição estadunidense e que é uma das melhores obras da literatura universal. Se você não leu As Vinhas da Ira, por favor, anote na sua listinha de livros para ler antes de morrer, porque ele é fascinante. E a gente acompanha uma família de campesinos no Oklahoma que passa por um desastre ecológico, que é a desertificação das áreas que eles cultivam e por isso eles têm que imigrar. E a representação da fala, das histórias, do folclore, da cultura popular desses campesinos é absolutamente central para a constituição das Vinhas da Ira, que de novo está separado da obra da Zora por 2 anos somente. E eu irei ainda mais longe. Esse interesse sobre a fala oral também existe no mesmo período no Brasil. Se a gente para pensar, a representação da oralidade é uma das reivindicações fundamentais da Semana de Arte Moderna de 1922. Pensem, por exemplo, no poema do Oswald de Andrade chamado Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse é um pequeno poema com verso livre e branco, ou seja, verso sem rimas, e que tem um único objetivo de questionar a colocação pronominal da gramática. Dê-me um cigarro, ao invés de me dá um cigarro, como todos dizem. O poema não usa pontuação alguma, com exceção do ponto final, né? Não há vírgulas entre os versos, por exemplo, e não há sequer um ponto quando termina a primeira oração. E do mulato sabido, ponto. Mas o bom negro e o bom branco, aqui há 2 períodos, mas ele não usa essa pontuação. Então, há alguns erros, entre aspas, deliberados aqui. Esse é um poema de provocação que está clamando pela representação da oralidade na literatura. De novo, eu não acho esse poema particularmente bom. Ele é interessante enquanto contestação e é relevante para a gente discutir a história da literatura brasileira. Mas se você me pedisse, Áureo, eu adoro poesia, me recomenda uns poemas aí para eu ler, eu só te recomendaria esse aqui se eu fosse louco. Eu nunca te recomendaria esse poema. E esse é um ótimo exemplo da discussão que a gente acabou de ter sobre o cânone. Esse é um poema que nos oferece uma crítica de uma prática cultural e tem um valor histórico importante, mas não tem um particular valor artístico. Ele é unidimensional, ele não nos oferece mais nada. E, portanto, em um momento em que essa preocupação com a representação literária da gramática já não é tão presente, o poema acaba perdendo um valor intrínseco. Ele passa a ter só valor em relação ao contexto histórico que ele estava discutindo. O que não é o caso de uma grande obra do período, que é o Macunaíma, que, na minha opinião, é uma das maiores obras da literatura brasileira e que tem a preocupação de representar a fala do português da rua. Né? O Mário fazia questão de alterar a ortografia do português e escrever de uma forma algo excêntrica, justamente para que o português escrito replicasse o português falado. Mais adiante, o mesmo projeto do Macunaíma, que é de 1928, vai ser retomado, por exemplo, pelo Jorge Amado em Capitães da Areia, em 1937, publicado no mesmo ano que Os Seus Olhos Viam Deus. E essa é uma das coisas que eu acho fascinante da literatura comparada. A gente consegue ver como na década de 30, 2 escritores nos Estados Unidos, Zora Neale Hurston e John Steinbeck, estão produzindo obras que se relacionam artisticamente com outras obras publicadas no Brasil pelo Mário de Andrade ou pelo Jorge Amado e na França pelo Céline. E esses autores não necessariamente sabem um do outro e leram esses textos. Eu não estou dizendo aqui que existe uma relação de causa e consequência e uma estrutura direcional de influência. Não, não é esse o caso. Eles estão todos embarcando em projetos muito parecidos, porque são projetos modernistas. E o ponto de contato não é apenas a oralidade, mas também é o interesse no folclore,
A Juliana mencionou que a Zora escreveu obras folclóricas, né? E ela, na verdade, era doutora em antropologia. O orientador dela foi ninguém menos que o Franz Boas, que é um dos antropólogos mais importantes do século XX e que é alemão, mas passou a ensinar na Universidade de Columbia em 1899 e que é considerado o pai da antropologia nos Estados Unidos. Ele, por exemplo, orientou Edward Sapir. Se você é da linguística, você certamente já ouviu falar da teoria do Sapir-Whorf. E no caso do Brasil, quem estudou com ele foi Gilberto Freire. Então a gente vê Gilberto Freire e Zora Neale Hurston sendo orientadas pelo mesmo cara. Olha que coisa maluca, né? E eu acho muito legal para a gente pensar como um dos grandes nomes da literatura do século XX tem estudado com alguém tão importante no seu campo quanto Franz Boas. Na verdade, eu fico até imaginando assim a Zora mandando um e-mail perguntando: "E aí, orientador, como é que tá a minha tese?" E ele respondendo: "Tá de boas." E o Franz Boas é um dos grandes proponentes em antropologia do relativismo cultural. Ele se opunha ferrenhamente aos conceitos de racismo científico que eram muito comuns na ciência da virada do século. Uma ciência que prezava pela eugenia, ou seja, pela pureza racial, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também e na Alemanha. Isso foi, sim, o grande antecessor do nazismo e do projeto genocida alemão que conduziu ao Holocausto. Enquanto a Zora fazia sua pesquisa de doutorado, ela, como etnógrafa e folclorista, registrou muito do folclore negro, não só dos Estados Unidos, ela foi fazer isso no Haiti também. E ela publicou os resultados dessa pesquisa em textos que são respeitados e utilizados até hoje, e também usou isso como matéria criativa para suas obras ficcionais. E esse interesse pelo folclore também vai ser muito fértil no Brasil. Né? O Mário de Andrade também fez diversas viagens pelo país afora, estudando folclore indígena, negro, etc., e absorveu esse conhecimento popular na sua narrativa. E esse tipo de interesse literário vai chegar ainda mais longe, né? Com a obra do Monteiro Lobato, pensem no Sítio do Pica-Pau Amarelo, etc. E agora, depois de todo esse falatório, nós finalmente entramos no nosso tópico principal, porque eu pedi para a Juliana explicar para a gente sobre o que é Os Seus Olhos Viam Deus e fazer um pequeno resumo da obra. Mete bronca, Ju. Seus Olhos Viam Deus, um romance originalmente publicado em 1937, retrata a jornada emocional de uma mulher rumo à própria identidade, rumo à autonomia e à autorrealização. É quase como uma odisseia, uma série de aventuras através das quais essa protagonista obtém um pouco de experiência, comete erros e obtém autoconhecimento e começa de novo a todo momento em diversas fases da vida. Mas nessa odisseia, a protagonista é uma mulher negra do sul dos Estados Unidos. É isso que torna essa odisseia algo especial. A história começa, digamos, pelo final, né? Pelo final de um dos ciclos da vida da personagem. Essa personagem protagonista é a Jane, e a história começa quando a Jane retorna à cidade de Eatonville, na Flórida, e decide contar a própria história à amiga dela, a amiga Phoebe. E nós então damos um salto ao passado e passamos a escutar a vida da Jane desde que ela nasceu, desde que ela era uma criança, e ficamos sabendo sobre a história não só da Jane, como da avó e da mãe dela. Era uma longa linhagem aí de mulheres que sofreram com a opressão do regime escravista e que foram violentadas. E depois a Jane cresce, ela se casa 2 vezes, ela sofre diversas desilusões, passa por diversas formas de opressão por ser mulher, apaixona-se por um homem muito mais jovem, sofre um certo preconceito da localidade, das pessoas da localidade por causa disso, e ela decide largar tudo e fugir com esse homem mais jovem, e apenas para perder tudo e voltar então a Eatonville, ao ponto em que a história começa. Essa jornada de Jane tem então esse teor bastante mítico, né, como a jornada do herói, só que nesse caso é a jornada da heroína. E nós temos uma intuição de que a Jane é uma figura trágica.
e que principalmente esse terceiro relacionamento que ela vai estabelecer e que ela define como seu maior amor, esse terceiro relacionamento é marcado por uma forma aí de híbris, aí no termo grego mesmo, de excesso, e que por causa disso ele não pode subsistir. E por isso, a tempestade aí, esse furacão quase bíblico, né, que vai marcar o início do fim desse relacionamento, o início do fim desse terceiro ciclo de vida da Jane, e que vai dar ensejo à doença que é o objeto aqui desse episódio do Literatura Viral. Muito obrigado pelos excelentes comentários, Juliana. E pessoal, a Ju apresenta o Clássica Sem Classe. Então, se você gostou, procure o podcast dela, que está no Spotify, que está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde você quiser, não é difícil de achar. E ela discute literalmente dezenas de escritoras e ela tem um episódio lá sobre a Zora Neale Hurston que está sensacional, em que ela inclusive discute outras obras da autora. Então vai lá dar uma olhada. E o que me interessa para esse episódio hoje é a parte final, o terceiro relacionamento da Jane que a Juliana mencionou, que é com um personagem chamado Virgil Woods, mas que responde pelo apelido de Tea Cake. O Tea Cake é um personagem um pouco bonachão, ele é muito engraçado, ele toca violão, ele gosta de exagerar as histórias que ele conta, e ele tem um interesse, uma atração e um carinho genuínos pela Jane. Tanto que o relacionamento que vai se formar entre os dois é um relacionamento de respeito e confiança mútua. Ao contrário dos outros dois relacionamentos em que a Jane se envolveu, que eram problemáticos em diversos níveis. Não que o Tea Cake seja perfeito, claramente, mas é de fato uma história muito bonita que se constrói entre ambos. Uma história de diálogo, de confiança mútua, de construção em conjunto, mas no início nada disso é dado de barato. Porque depois da morte do segundo marido da Jane, ela agora ocupa uma posição de prestígio social enquanto viúva abastada e respeitada pela comunidade em que ela vive. E ela também é uma mulher atraente, então nesse momento da viuvez ela é cortejada por diversos pretendentes, um pouco no estilo Penélope, assim, Odisseia. E ela rechaça vários desses cortejadores, mas não o Tea Cake. Embora o Tea Cake seja bastante mais jovem que ela. Não me lembro a idade exata dele, mas tem os seus 20 e poucos, e a Jane já está mais na casa dos 40. Então é muito interessante porque enquanto que o primeiro relacionamento da Jane foi com um homem mais velho, quando ela era uma jovem, tinha 17, 18 anos, agora no terceiro relacionamento a gente vê essa relação algo invertida. E como a Juliana mencionou, ela decide largar tudo, né, acompanhar o Tea Cake, uma decisão que é arriscada para dizer o mínimo, porque há uma preocupação real da Jane e das pessoas que estão ao redor dela de que o Tea Cake seja algum tipo de aproveitador, um arrivista que está, na verdade, tentando se aproveitar dela e dar o golpe do baú. Por isso mesmo que a relação entre os dois demora um pouco para começar, e inclusive o leitor fica um pouco com essa impressão também. Então é uma descoberta interessante ver como a coisa funciona entre os dois. Há um momento em que parece que o Tea-Cake realmente queria passar a perna nela, mas depois você descobre que não era nem um pouco esse o caso. E ele trata Jane como uma igual. Ele inclusive ensina ela a atirar com um rifle, a jogar damas, a pescar. Então eles fazem várias atividades juntos e o fato de que ele ensina ela a atirar é relevante, vai ser muito importante daqui a pouco. E durante as suas peregrinações juntos, eles acabam começando a trabalhar numa fazenda, em que eles fazem vários amigos e têm vários conhecidos. E um desses personagens é a Mrs. Turner, que, como a Jane é mulata e é um pouco menos escura que os outros personagens negros, e é muito racista. Então é muito interessante porque ela se considera superior aos outros por ser parcialmente branca e também olha para Jane com os mesmos olhos e quer que a Jane corteje o seu irmão, que troque o Tea Cake. A Jane não dá a mínima atenção, na verdade, ao que a Mrs. Turner tem para dizer, mas em um determinado momento o Tea Cake escuta uma conversa que as duas estão tendo e fica muito magoado e começa a suspeitar, etc. E o Tea Cake passa a ter então ciúmes da Jane, que vai aparecer em determinados momentos da narrativa. O que me interessa aqui não é a relação dos dois per se, mas a grande catástrofe que vai ocupar a parte final do romance. Porque a localidade em que eles vivem fica às margens do lago Okeechobee.
E essa região, em 1928, foi devastada por um dos furacões mais mortais da história do Atlântico. O furacão tem o mesmo nome do lago, se chama Okeechobee, e ele é o quarto mais mortal da história dos Estados Unidos. Ele matou um pouco mais de 2.800 pessoas. Começou na costa da África, atravessou o Atlântico, devastou Porto Rico, onde ele deixou mais de 500 mil pessoas desabrigadas, e aí entra na Califórnia e vai até o lago de Okeechobee. E ele fez com que o lago transbordasse, criando uma enchente de 6 metros, com uma corrente muito forte, etc. E o T-Cake e a Jane moram às margens desse lago nesse momento histórico. Há pré-anúncios de que essa tempestade está se aproximando, então ela se arma lentamente. E as pessoas cogitam o que fazer, se ficar, se fugir, etc. E é no momento em que a tempestade está prestes a começar, em que há um enorme raio, o som de um trovão que ecoa nas trevas, e o texto começa a fazer diversas referências à Bíblia e claramente ao Apocalipse. Há um vocabulário e um imaginário bíblico empregado, e o próprio texto passa a mencionar Deus com alguma frequência na narração. Logo após esse enorme trovão, e é uma cena muito interessante em que o T-Cake, o Motor, que é um amigo dele, e a Jane estão os três em casa sentados quando começam esses sons da tempestade e a iminência de ela começar. E eles estão no escuro, eles olham para a porta, e o texto diz que, embora eles estivessem olhando para a porta, na verdade os seus olhos estavam questionando Deus. Então a gente começa a entender por que esse romance tem esse título. E a gente percebe que esse é o ponto máximo da narrativa. Vejam que se o objetivo fosse só contar a história da vida da Jane sem dar uma relevância central para esse fato, ele poderia ter um título como A Vida de Jane. Agora vejam que para uma biografia, de uma certa forma, esse título é um título estranho, né? Seus olhos viam Deus. Por que os olhos deles? Por que não os olhos dela, então, se é só sobre a Jane, etc. Então o próprio título já dá para a gente uma indicação de que essa grande cena, que o leitor não sabia que ia acontecer, né? É uma surpresa, mas essa grande cena vai ocupar um papel vital. Depois do raio e do trovão, nesse momento em que eles estão todos um pouco assustados, no escuro, o T-Cake se vira para Jane e fala: Ah, Jane, você não está arrependida, você devia ter ficado na tua casa grande lá, porque você veio me seguir e agora talvez tu morra, tu vai ficar braba comigo. O que mostra pra gente essa insegurança do T.K., esse medo de ser deixado de lado, e isso está relacionado aos ciúmes que ele tem do irmão da Miss Turner, também pelo fato de que ele teme ser trocado em parte por causa da cor dele, então de modo injusto, não é nada que ele tenha feito, por exemplo. E a resposta da Jane é basicamente: não, nós já estamos juntos há 2 anos e eu estou aqui no lugar que eu quero estar, eu nunca estive mais feliz na minha vida, e portanto, se eu morresse agora, eu não me arrependo por um momento que sequer. E é muito interessante porque os dois falam de forma muito indireta, muito simbólica às vezes, então é super bem trabalhado, é um pouco ingênuo a forma como isso é dito no texto. E o próprio TK fica super surpreso com essa fala da Jane. Então é o momento em que ela está declarando o amor para ele na prática, não temendo o que está para acontecer. E a prova de que o T-Cake fica tão impactado é que ele levanta e se ajoelha e põe a cabeça no colo dela e diz: Poxa, eu não me imaginava, eu tipo achava que. É bem assim, é bem titubeante o diálogo. E nesse momento o vento golpeia com, abre aspas, fúria tripla, e eles ficam então os três em silêncio, novamente no escuro, seus olhos tensionados contra as paredes cruas e suas almas perguntando se ele gostaria de medir o ínfimo poder deles contra o seu. Ou seja, eles estão se perguntando se a fúria de Deus vai cair sobre eles e quais são as chances que eles têm de sobreviver a isso, né? E é nenhuma, porque o próprio texto diz que o poder deles é ínfimo. E o texto completa: eles pareciam estar olhando para as trevas, mas seus olhos viam Deus. E de novo, não apenas essa cena é central porque pela primeira vez a Jane vai declarar tão abertamente o amor dela pelo T-Cake e vai deixar ele desnorteado, como o próprio texto vai usar o título na descrição, o que indica pra gente que existe uma coisa importantíssima acontecendo entre os dois e uma coisa importantíssima acontecendo lá fora,
como se esse grande cataclisma ambiental que vai se iniciar fosse o palco necessário para que a Jane e o Tea-Cake se colocassem à prova e demonstrassem a solidez da ligação que existe entre eles. Logo em seguida, o lago vai começar a transbordar e eles vão sair correndo no meio da tempestade, então há vários objetos voando, há pessoas desesperadas por todos os lados e os três saem correndo para um terreno mais alto, gritando sempre "The lake is coming", né? O lago está vindo. Só que essa expressão também vai ecoar outra muito famosa em inglês, que é "The second coming", né? A segunda vinda, que é a segunda vinda de Cristo no Apocalipse, que é precedida pela vinda das bestas do Apocalipse, do Anticristo e etc. Então, os ecos bíblicos estão não só nesse grande dilúvio e na enchente que vai resultar dele, mas também na forma como eles vão descrever essa enchente. E em determinado momento, a Jane é carregada pelas águas e ela é levada pela corrente e próximo a ela está uma vaca que também está sendo arrastada e nas costas dessa vaca há um cachorro. A Jane tenta se agarrar nos flancos da vaca, mas o cachorro tenta atacá-la e nesse momento ela se joga para trás e agarra o rabo da vaca e o cachorro fica com medo da água. Essa descrição é muito importante porque o cachorro está num estado de extrema violência, mas ele morre de medo da água. E esse é um típico sinal, um sintoma da raiva. A raiva é uma doença que afeta mamíferos, especialmente morcegos e cães, que é uma doença viral e que é transmitida através da saliva. O animal que sofre de raiva, nesse caso o cachorro, saliva muitíssimo e fica extremamente violento. E que sofre, no entanto, de um outro sintoma muito curioso, muito interessante, que é o medo, o pavor completo de água. As pessoas que sofrem de raiva não conseguem nem segurar um copo com água, elas começam a ter espasmos, etc. A gente vai abordar isso em outro tema, porque eu planejo discutir no futuro o Sobre o Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, em que também há um personagem que é mordido por um cão raivoso. Como eu já estou quase sem tempo, eu vou deixar essa discussão sobre a raiva, que é interessantíssima, para um episódio futuro. Porque o que interessa para a gente é que quando o Tea-Cake vê que ela é quase atacada pelo cachorro, ele, sem pensar duas vezes, se joga na água ao mesmo tempo que ele puxa a navalha, né? Pois malandro, né? Não pode não ter uma navalha. E ele já emerge da água ao mesmo tempo que ele esfaqueia o cão por baixo da mandíbula. Só que mesmo assim o cachorro está no estado de tal delírio e ferocidade que mesmo assim ele consegue morder o Tea-Cake na mandíbula. E o vírus da raiva, ele viaja através do sistema nervoso. Então, na verdade, o lugar em que a pessoa é mordida é relevante para o início da doença. Quanto mais próxima a mordida estiver da cabeça e, portanto, do cérebro, que é o lugar em que o vírus atua, mais rápido os sintomas vão se manifestar. Logo em seguida, os dois conseguem sair da água e vão se salvar do furacão. A Jane está muito preocupada com a mordida do Tea-Cake, mas ele diz que não é nada. E a Jane diz que havia algo errado com aquele cachorro, porque ela conseguia ver a maldade nos olhos dele, ela conseguia ver esse elemento satânico. E que nessa interpretação que eu estou propondo, em que a tempestade é uma manifestação da ira divina, é um paralelo do dilúvio, é um paralelo do Apocalipse. O cachorro, que é um símbolo satânico por excelência, né? Os dois animais que mais são relacionados a Satanás nos produtos culturais, nos filmes, nos livros, são normalmente o bode e o cachorro, né? Então, esse cachorro raivoso, violento, que é um dos atributos que a gente também vai outorgar a Satanás, vai ocupar paralelamente essa posição do anticristo. Eles acabaram de anunciar o Second Coming através da formulação do The Lake is Coming. E até o nome da doença, de uma certa forma, ecoa isso, né? Porque, vejam, a gente normalmente fala do Dies Irae, né? Os dias da ira, a ira divina, o furor divino. E a doença se chama raiva, né? Então, ira, furor e raiva são todas palavras que são do mesmo campo semântico. E, portanto, eu gostaria de propor como interpretação que existe uma manifestação gigantesca do furor divino que é a tempestade, e existe uma personificação dessa manifestação natural, meteorológica, que é o cachorro raivoso. E isso também é transparente através da reação das personagens. Quando a tempestade começa e o Tea-Cake
diz para Jane, talvez você morra por minha culpa, ela diz, tudo bem, ela está disposta a morrer pelo Tea Cake na tempestade. Da mesma forma que quando a Jane é ameaçada pelo cachorro raivoso, o Tea Cake imediatamente, sem pensar duas vezes, se joga na água, arriscando a própria vida, luta com o cachorro e efetivamente vai sucumbir, porque essa ferida que ele recebeu no rosto vai ter consequências graves. Então, no espaço de poucas páginas, a gente vê esses dois personagens provarem na prática que estão dispostos a morrer um pelo outro e enfrentarem problemas de magnitude extraordinários, né? E eu gostaria de adicionar um último elemento como argumento para sustentar essa minha interpretação do romance, que é a capa da edição original de 1937, capa que contém uma gravura que eu vou postar no Instagram e no Facebook do Literatura Viral, então vá lá dar uma olhada, já aproveita e já dá like. E tratando-se da primeira edição dessa obra, ela passa pela aprovação da autora. E, portanto, essa capa ocupa um espaço um pouco especial dentro da interpretação. Esse espaço é secundário com relação ao texto, porque ele é o que a gente chama de um paratexto, ou seja, as coisas que circundam o texto, que estão ao redor do texto. O paratexto ele pode ser usado na interpretação desde que a gente mantenha o cuidado, porque ele é de um grau menor, ele é a série B. Então, assim, os argumentos que a gente baseia no paratexto são necessariamente mais fracos do que os argumentos que a gente tira do interior do texto. Mas ainda assim, elementos paratextuais que tenham o aval do autor ou da autora podem ser muito, muito importantes para a interpretação de algumas obras. E eu diria que esse é o caso no Seus Olhos Vinham Deus, porque o que a gente vê nessa imagem é justamente a cena da tempestade, o que sublinha a centralidade desse evento na narrativa, como eu tenho defendido até agora, e nós vemos a figura de um velho barbudo e cabeludo, que é a imagem tradicional de Deus Pai, né, nas nuvens. Abaixo dele nós vemos o lago transbordando e árvores violentamente balançadas pelos ventos, uma casa de madeira sendo carregada pela enchente, já submergida na verdade. E toda a linha do horizonte é ocupada por nuvens muito revoltosas, em meio às quais Deus, que é maior do que todos os outros objetos que aparecem na imagem, aponta violentamente a terra como se lançasse raios e ordenasse a tempestade que causasse devastação. E ele realmente tem o que não parece ser exatamente um raio, porque ele não é muito geométrico nas mãos. Eu interpretaria esse elemento como miasmas, ele parece ter uma certa fumaça. Você nem entende se isso na verdade está subindo do chão até ele, o que não é o provável, mas ou se está descendo dele até a terra, mas graficamente isso não fica tão evidente. Isso aqui muito provavelmente é a eletricidade do raio, né? Mas você, quando vê a imagem, você vai entender o que eu quero dizer. Ela não contém os elementos retilíneos de zigue-zague que a gente normalmente associa na cultura popular à eletricidade. Ela é muito curvilínea e por isso parece um pouco mais fumaça do que raio. Independente disso, na mão esquerda, Deus está segurando flechas. E as flechas são, desde a antiguidade greco-romana, um símbolo da peste e da pestilência. As flechas aparecem como um símbolo da peste já em Homero e elas vão entrar na iconografia da arte medieval cristã. A história dessa passagem é fascinante e fabulosa e eu vou explorar ela em outros episódios. Mas o caso é que quando em pintura se quer representar Deus que pune a humanidade com algum tipo de flagelo, e normalmente pestes, ele aparece segurando normalmente 3 flechas, aqui ele tem 4. Muitas vezes essas flechas estão viradas com as pontas para cima, porque as imagens tentam dar conta desse paradoxo, desse grande problema teológico que é explicar como um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e ama, como um Deus que ama pode enviar a peste ou pode enviar uma catástrofe que mata indiscriminadamente inocentes e pescadores, quer dizer, pecadores. Mas o que interessa aqui é que essa imagem postula a mesma relação que eu extraí do texto, ou seja, Deus manda com um braço a tempestade e os raios que têm forma de fumaça e, portanto, miasmas, e na outra mão ele segura a flecha, que é um outro símbolo de pestilência e peste, e isso acontece enquanto ele está no meio da tempestade, ou seja,
doença e a catástrofe climática estão no mesmo nível e, portanto, o furacão de Okeechobee e o cão raivoso desempenham exatamente o mesmo papel dentro da narrativa e ambos contêm esses elementos bíblicos, esses ecos cristãos de que eu falei. E o que vai acontecer na narrativa? Eles sobrevivem, continuam juntos, voltam para a casinha deles, mas o TK começa a ficar doente. Há um primeiro momento em que não se sabe muito bem o que está acontecendo. Por vários motivos, a ajuda médica acaba tardando. Quando ela chega, já é tarde, o próprio médico diz que não há muito mais o que ele possa fazer. O TK começa a ficar mais e mais arisco, psicótico e agressivo, que são todos elementos que estão ligados ao desenvolvimento da raiva. E essa transformação é muito bem representada pelo texto. Fica muito evidente como a personalidade do TK está realmente completamente alterada. E, eventualmente, o TK vai atacar a Jane com uma pistola, vai tentar matá-la com um tiro, mas ela vai se defender com a espingarda e vai acabar matando o TK num gesto que é muito simbólico, porque foi o próprio TK que ensinou ela a atirar com o rifle. Eles vão, no entanto, acabar lutando até isso acontecer e ele morde a Jane. Então ela foi possivelmente contagiada também pela raiva. Ela é presa pelo assassinato do TK, é absolvida e acontecem algumas outras coisas que não vêm ao caso para minha interpretação até o momento em que ela finalmente se encontra com a Phoebe na cena do início do romance, como a Juliana explicou, em que ambas estão conversando e a Jane está narrando a sua história. O caso aqui, a narrativa termina aberta, porque nós não sabemos se a Jane foi infectada pela raiva ou não. E é bastante possível que, um pouco depois do final da narração, na verdade, a própria Jane vai desenvolver raiva e vai morrer, porque a raiva é a doença mais mortal de que a gente tem notícia. 100% de mortalidade. Até 2016, só foram registrados 16 casos de pessoas que sobreviveram à raiva e quase todas elas sofreram danos neurológicos e motores graves, gravíssimos às vezes. Há muito mais coisas que eu tenho que dizer sobre a raiva e sobre a raiva na literatura, mas hoje não vai dar, que eu já me passei. Então, por favor, não fique com raiva de mim, mas eu vou deixar essa doença em suspenso. To be continued. Porque no próximo episódio a gente vai mudar de assunto e vai passar a falar da doença dos nobres, dos aristocratas, dos artistas e dos poetas, a tuberculose, usando o texto de uma escritora brasileira, Diná Silveira de Queiroz, cujo primeiro livro virou série e virou filme. Então os noveleiros de plantão vão ficar felizes comigo, porque nós vamos falar de um livro de 1939, Floradas na Serra. Então nos vemos no próximo episódio, que vai ser literalmente de tirar o fôlego. Até a próxima, senhoras e senhores.